Quero saudar a amada igreja e a todos os nossos irmãos que estão também, nas redes sociais. Com a paz seja convosco. O texto diz assim, primeiro livro de Reis, capítulo 18. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, guarda bem o nome, Obadias, o mordomo fiel, a Deus. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu o que? Destruindo Jezabel, uma figura, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. E às vezes a gente reclama da vida, irmãos? E disse Acabe era o nome do rei, e disse Acabe a Obadias, o mordomo: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva para que em vida conservamos os cavalos e mulas, e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra, para passarem por ela. Acabe, o rei Acabe, foi a parte por um caminho, e Obadias, o mordomo fiel, também foi a parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo-o, ele prostrou-se, o mordomo, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu, meu senhor Elias? E disse-lhe ele: eu sou. Vai e dize a teu senhor, o rei Acabe: eis que aqui está Elias. Porém ele disse, o mordomo disse para Elias: em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor Deus, o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse te buscar, em busca de ti, e dizendo eles: aqui não está. Então ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. E agora dizes tu: vai, dize a teu senhor, eis aqui está Elias? E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor, desde a minha mocidade. Porventura não disseram ao meu Senhor, a Elias, o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como os escondi a 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numas covas, e eu sustentei com pão e água? E agora dizes tu: vai e diz a teu senhor, eis aqui está Elias, ele me matará, ou ele me mataria. E disse Elias, profeta Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele, a Acabe, ao rei Acabe. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, ele o anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, ajunta a mim todo Israel no monte Carmelo,
como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros e todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo lhes não respondeu nada. E nós estamos aqui na casa do Senhor nesta manhã, uma casa de oração, na verdade, porque a igreja somos nós, né? O Senhor, tudo que Ele faz é por nós. Deus criou todas as coisas em 6 dias, e criou o homem, criou também a mulher depois, porque Ele criou tudo isso e entregou para nós desfrutarmos das obras do Senhor Jesus. Então, como nós somos importantes para Deus, então estamos felizes, né? De hoje, é nós falarmos de caridade, né? É falarmos como essas pessoas, mesmo em tempos difíceis, conseguiram chamar a atenção de Deus. E quando nós falamos em chamar a atenção de Deus, é um texto muito conhecido, daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, e que propôs no seu coração, tocar pelo menos na orla das vestes de Jesus. Nós poderíamos ficar aqui horas falando de pessoas que acharam um jeito especial, né? Que moveram, aleluia, moveram os céus com o seu testemunho, que moveram os céus com a sua fé. E esse Obadias é pouco falado, a gente não conhece muito, um nome diferente, né? Obadias, podemos chamar Obadias o mordomo fiel. Só que ele não foi o mordomo fiel em qualquer lugar, numa comunidade cristã, numa comunidade que todos ali glorificavam a Deus, numa época, né, da época lá de Josué, por exemplo, né, que ele foi tão fiel, como o Renato falou hoje aqui, Josué e Caleb, que a fidelidade deles foi tão grande, a formação que eles conseguiram passar para a próxima geração foi tão forte, que por muitos anos Israel nem precisou ter rei, o povo estava tão bem disciplinado, né, serviam ao Senhor, e o Senhor então governava através dos juízes lá em Israel por muitos anos, até que depois, próximas gerações ali tiveram um problema, mas a formação daquele povo no deserto, é bem verdade que a maioria ficou no deserto, porque eles não estavam com o coração nas coisas de Deus, o coração estava nas panelas de carne de Faraó, o coração estava até mesmo nas idolatrias lá do Egito, no bezerro de ouro, né? Mas aqueles que deram ouvido, aqueles que chamaram a atenção de Deus, e esta é a intenção da mensagem, chamar a atenção de Deus. Se nós formos ver lá atrás, bem antes ainda de Elias, de Obadias, nós podemos ver que Josué e Caleb falaram uma frase que ecoa para a eternidade. Quando os 10 espias com medo falavam dos gigantes, Josué e Caleb disseram assim: na verdade existe gigante na terra, mas o Senhor nosso Deus pelejará por nós. Tremendo, irmão, é tremendo. É tremendo você estar em 12 homens escolhidos, de repente 10, né? 10 deles começam a dizer que não dá para herdar, não dá para tomar posse da herança, e de repente 2, no meio deles dizer assim: o Senhor nosso Deus pelejará por nós. Isso é uma frase que nós temos que receber para as nossas vidas, né? Nos momentos difíceis, o Senhor nosso Deus pelejará por nós, e o Senhor honrou a eles. Eu sempre digo aqui, irmãos, que Jesus nunca fica devendo nada para ninguém. Se você propôs no teu coração servir ao Senhor, se doar para o Senhor, importante, tirar de si para semear para o Senhor, né? Porque nós só seremos realmente honrados se nós tirarmos de nós para semear para o Senhor. É muito importante que cada um de nós, né? Veja que esse Obadias, né? Olha o risco de vida que esse homem correu. Jezabel estava fazendo o quê? Matando os profetas, e ele era mordomo da casa real.
Vê que ele era um homem tão importante que o rei estava com um pelotão, com a sua guarda real, certamente, para um lado do caminho, buscando ali alimento para os cavalos, da seca que vinha pela profecia de Elias. E Obadias era o outro, com outro grupo, buscando. Então era um homem muito próximo do rei, né? E muito próximo também da Jezabel, da rainha. Dá para entender, irmãos, durante 3 anos um homem conseguir pão em época de fome, em época de dificuldade, em época até os cavalos estavam correndo risco de morte, porque não se achava alimento, e aleluia, e de repente esse Obadias conseguiu chamar a atenção de Deus, e alimentar as 100 profetas do Senhor nas cavernas. Isso é tremendo, irmão, isso é fé. Isso não é apenas poder da mente, isso não é apenas querer chamar a atenção, né, por vestuário, por cantar bonito, ou por sensualidade. Não, isso aqui é obra na presença de Deus. Aleluia. E como eu disse, Jesus não fica devendo nada para ninguém. Passaram-se os 3 anos e meio da profecia de Elias. O Senhor fala para Elias que era para ele se apresentar, então agora era o momento para se apresentar para Acabe, e Elias então vem vindo. Elias então vem chegando dentro de Israel, né? E ele chegando ali, tinha vindo lá da casa da viúva, da terra de Sarepta, né? Onde aquela viúva, ele lá orou, Elias havia orado, e o Senhor tinha aumentado o quê? O azeite e a farinha, que não se acabou até vir o tempo de, né? Deus tinha feito milagres lá através daquele servo do Senhor. De repente Elias está chegando, e o Senhor prepara as coisas para você quando você chama a atenção de Deus. Tinha milhares e milhares de homens e exércitos ali em Israel. De repente o Senhor honra Obadias, porque é para Obadias que Deus permite Elias aparecer ali no caminho. A princípio Obadias pensou até que, meu Deus, isso pode ser ruim para mim, mas quando Deus está no negócio, quando Deus está na frente, quando você honra a Deus, Deus vai te honrar. Olha que relato, ficou aqui uma página, um capítulo inteiro, né? Podia ser dedicado a um rei ou alguma outra autoridade, mas o Senhor dedicou esse capítulo inteiro aqui para Obadias. E eu fico pensando assim, aquele sentimento que Obadias deve ter tido, né? A alegria de ter encontrado o profeta Elias, porque ele tinha escondido e alimentado nas cavernas 100 profetas, que eram dos profetas de Israel. E de repente ele encontra o líder, vamos dizer assim, o chefe dos profetas, o profeta Elias. Então ele tinha, irmãos, é isso que eu acho lindo nessa reflexão sobre Obadias. Ele tinha conteúdo. Ele estava presente na presença de Elias, um grande profeta, que o Senhor revelava ali todas as coisas, como revelou depois para Eliseu tantas coisas. Elias certamente sabia, né, que aquilo foi preparado por Deus. Encontrar com Obadias foi preparado por Deus. Eu quero trazer isso para que nós possamos entender o espírito de bondade, de caridade, de amor e essa ligação espiritual que Deus fez com Elias e Obadias. Então Elias chega, né? O rapaz foi honrado, porque ver um profeta como Elias naquele tempo era uma honra. Ver um profeta como Eliseu era uma honra. Essa semana eu fiz uma live falando sobre alianças erradas, aonde nós citamos o texto do filho de Jezabel, né? Jorroão, que se aproximou, e o profeta Eliseu disse assim para ele: olha, fica sabendo, ó rei, vai falar com os profetas da tua mãe, né? Do teu pai, porque se não fosse por Josafá, você nem veria o meu rosto. Então estar na frente de um servo de Deus como Eliseu, como Elias, já é uma grande honra, porque eram homens santos na presença de Deus. Então quando você está próximo de pessoas que santificam, é uma honra para você. Leve isso como uma honra. Se você está hoje nesse lugar, receba como uma bênção. Receba que aqui tem pessoas santas na presença de Deus.
E se você não crê assim, você está no lugar errado. Mas eu creio que você está no lugar certo nesta manhã. Tem pessoas que se santificam aqui neste lugar. Tem pessoas que zelam. Tem pessoas que, assim como Obadias, talvez você não está alimentando 50 ou 100 profetas, mas você está fazendo a obra do Senhor. Você está dando testemunho na presença de Deus, lá no teu trabalho, aonde você está sendo fiel a esta palavra. Talvez você não possa dizer que alimentou 100 profetas do Senhor, porque vivemos em outra época, em outro país, em outra situação, mas você pode dar testemunho. Eu tenho dado testemunho lá na escola da tua palavra, eu tenho dado testemunho no meu trabalho da tua palavra. Senhor, não te disseram que eu tenho sido fiel na tua obra, na tua igreja? Aleluia. E Obadias, então, a gente vê aqui que ele, pelo momento, está tão alegre de ter visto Elias, mas ele sabia como Deus agia na vida de Elias, como Deus podia, ele tinha uma noção tão grande, que até parece que ele está profetizando o arrebatamento de Elias aqui, né? Ele fala assim: olha, meu Senhor, eu sei como Deus tem agido na tua vida, e de repente o Senhor fala: vai e fala para o rei Acabe que Elias está aqui, está pertinho aqui, que é para ele vir ao encontro. E eu vou, não é um problema de eu ir, mas e se eu for? Eu sei que você é tão íntimo com Deus, de repente Deus te arrebata daqui para outro lugar. Você teve 3 anos e meio, o rei Acabe não te achou em lugar nenhum, e de repente eu digo que você está aqui, e o Senhor te arrebata para algum lugar, e o Acabe vem aqui, e você não está aqui, ele vai me matar. Porventura não disseram para você, aleluia, o que eu tenho feito? E eu quero que você reflita agora: o que você tem feito? O que eu tenho feito? Porque vai chegar aquele momento crucial na tua vida, que isso vai fazer a diferença, como fez na vida de Obadias. Se Obadias fosse alguém ligado a Jezabel, que tivesse ajudado a matar algum profeta, perseguir os profetas, ele não poderia dizer isso, porque Elias era homem de Deus e saberia. Mas ele tinha confiança: eu procurei fazer o melhor pela obra do Senhor. Por acaso não disseram para o Senhor, aleluia, que enquanto Jezabel matava os profetas do Senhor, eu consegui esconder 100 homens, olha irmão, dá 2 ônibus cheios de gente, consegui esconder 100 profetas do Senhor, e alimentá-los com pão e água durante todo esse período de 3 anos. Você já imaginou você alimentar, usando a expressão aqui 2 anos, para ter uma noção de quantidade, né? 2 ônibus mais ou menos cheios ali, né? Não cabe sentado nos 2 ônibus, nem sei como é que está agora, mas esses ônibus urbanos aqui tem poucos lugares, né? Imagina que dá quase, enfim, tem noção se alimentar 100 homens com pão e água em época de seca, em época de fome, em época de dificuldade, em época de perseguição, em época que a própria rainha, onde ele morava no palácio, perseguia e mandava matar os servos do Senhor. A própria vida dele ali estava em risco dentro do palácio o tempo todo, e ele arriscou a sua vida para alimentar a obra do Senhor. Aleluia. Muitas vezes eu até chorava, irmãos, quando eu li esse texto assim. Eu sentia, desde o início da minha fé, desde jovem, né, 46 anos atrás, como eu disse, eu li esse texto, eu sentia, às vezes vinha lágrima nos olhos. Eu falei: isso é demais, né? Essa obra de caridade é demais. O que esse homem, o que esse Obadias, né, ele pôde estar ali frente a frente com o profeta Elias e dizer: não te disseram o que esse humilde servo fez? Não te contaram por acaso? Né? Então meu desejo nesta manhã, com esta mensagem, é que você possa meditar assim, né? Agora é minha vez, agora é minha vez, agora é comigo. Mas estão fazendo estátuas de Lúcifer no Rio Grande do Sul. Mas estão fazendo inaugurando a igreja de Lúcifer em São Paulo. Não importa, aleluia, Jezabel já fazia isso há 3, 4 mil anos atrás, mas tinha homens ali que chamavam a atenção de Deus, homens e mulheres que chamavam a atenção de Deus. Então não importa
Não importa dentro de Sodoma se está caindo, se está desmoronando, se todos os homens do bairro querem invadir a casa de Ló, não importa, os anjos de Deus estarão lá dentro. Aleluias, aleluia. Essa que é a diferença daqueles que servem. Outra vez vereis a diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. Então é um sentimento simples de Obadias, uma palavra simples, está escondidinha no livro dos reis, mas é uma palavra poderosa de fé. Então eu quero incentivar os jovens, nossas crianças, né? Os nossos jovens, nossos irmãos e irmãs, todos que estão aqui hoje, para que possam chamar a atenção de Deus de forma especial. Porque muitos viviam nas festas, muitos viviam aqueles 850 profetas, 450 de Baal, que depois foram mortos, né? No dia seguinte, foram mortos pelo profeta Elias. Olha como a coisa foi complicando, né? Por isso que eu digo, Elias era um homem poderosamente usado por Deus. Aqueles 450 profetas de Baal que menciona aqui, e os 400 profetas de Acera, são os mesmos que estavam no Monte Carmelo. Foi onde Elias chamou todos aqueles profetas para o Monte Carmelo. Eu não sei se foi exatamente no dia seguinte, porque até aquele povo de Israel vir tudo ali no Monte Carmelo, deve ter demorado alguns dias, mas houve uma convocação do rei de Israel, o rei Acabe, para que todos viessem. E a Bíblia diz que os 850 profetas vieram e subiram no Monte Carmelo, né? Então veja o contraste que tem aí, ó. Estava Obadias humildemente, sozinho ali. Se ele não tivesse esse resultado, se ele não tivesse essas obras, se ele não tivesse o que falar, se ele fosse um dos 450 profetas de Baal, a história seria outra. Eles iam dizer o que? Ele ia dizer o que para Elias? Ô Elias, eu estou aqui, mas eu sou profeta de Baal, não sei o que. Não faça isso. Ah, Senhor, eu estou aqui na igreja, né? Nós hoje, estou aqui na igreja, mas esse irmão fica só falando em santidade lá. Ah, não, eu quero diferente, comigo ninguém pode e tal. Ô Elias, pode ver, eu estou na moda agora. Será que você ia se dar bem com Elias? Na moda mundana? Não, porque falando em Jezabel na Bíblia, ou nós nos parecemos, como disse Paulo, com a igreja de Corinto, uma virgem pura, uma igreja santa, ou nos parecemos com Jezabel, que é um espírito de prostituição. Então hoje não é diferente. Hoje você pode dizer assim: olha, eu estou bombardeado dia e noite pela mídia, pelos shoppings, pelas modas, pelas coisas, mas eu não quero me colocar como Elias teve que dizer para aquele povo: porque vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Se o mundo é Deus, servia ao mundo, mas se o Senhor Jesus salvou a tua vida, sirva ao Senhor. Não fique cocheando entre dois pensamentos. O Rei da Glória, Jesus disse: a carne para nada aproveita. A carne, a minha carne, a tua carne para nada aproveita, mas ter um espírito manso e quieto é agradável diante de Deus. Aleluia, aleluia. Poderíamos ficar aqui, como eu disse, horas falando sobre pessoas, né, como Ruth, né? Que é uma pregação poderosa também, de um espírito de humildade, deixou tudo para seguir a sua sogra, né? E foi para Belém, foi para onde Deus preparou para ela ir. Poderíamos falar aqui numa pregação também sobre o cântico de Maria, nossa querida irmã Maria. Tem crente que não gosta de falar sobre isso, pensa que é idolatria. Idolatria é quem criou para ela, né? Isso. Mas a nossa irmã Maria sempre será, aleluia, um exemplo de fé para nós. Também em momentos difíceis em Israel, ela pôde dizer assim para o anjo: eis aqui a serva do Senhor, seja feita em mim a tua vontade. Então que nós hoje possamos também dizer: Senhor, seja feito em mim a tua vontade. Eu não quero agradar este mundo, eu não estou preocupado com as vaidades do mundo, muito menos com a sensualidade da carne, né? Porque nunca confundam vaidade com sensualidade. Vaidade é coisas caras, vaidade é ostentação, é aparência de joias, vestidos caros, roupas caras, carros caros, isso é vaidade. Casas, mansões caras, isso é vaidade. Agora a sensualidade
a Bíblia fala que é lascívia e que leva para a imundícia do pecado da carne. Então nunca confunda, aquela pessoa é vaidosa porque é sensual. Não, se ela é sensual, ela está num nível muito mais difícil. Enquanto é vaidoso só, ainda está cobrindo o corpo, apenas está usando umas roupas meio de vaidade. Seja homem ou mulher, está cortando o cabelo meio engraçado, é vaidoso, gosta de fazer umas coisas diferentes, então é vaidoso. Agora quando apela para a sensualidade, irmãos, aí a coisa está feia. Mas Jesus tem recurso para isso também? Tem, né? Vamos fugir de toda a aparência do mal. Vamos fugir da presença do mal. Tem guerra que você só vence fugindo. E a batalha contra a nossa carne, a gente só vence se a gente fugir da aparência do mal e fugir da prostituição. Fugir é não alimentar a prostituição. Então, encerramos com Cristo, o apóstolo, 1 Pedro capítulo 3, ele disse assim, né? Aleluia, que nós precisamos ter um espírito manso e quieto, que é agradável diante de Deus. Então esse espírito de Obadias, de Ruth, de Maria, esse espírito que o apóstolo Pedro fala para nós, é o único jeito que nós temos para agradar o Senhor Jesus. Saia daqui dizendo, né, nesse final de semana: Senhor, o Senhor viu que eu não tinha condições, eu fui gemendo na igreja, eu fui com dificuldade no culto, estava frio, mas eu consegui ir. Senhor, eu tenho dificuldade financeira, mas eu consigo aqui e ali fazer uma economia, não comprando um celular tão caro, não comprando um objeto tão caro, mas eu reservei para o Senhor. Ninguém te contou, Senhor, que eu tenho feito isso pela tua obra. Não sei, é uma dica que eu quero dar para você. Ache um jeito de chamar a atenção de Deus. Porque se Obadias já estava com medo de encontrar o profeta Elias ali, pelo poder que Deus tinha na vida do profeta Elias, um dia nós vamos encontrar com o Rei da Glória. Um dia nós vamos encontrar com o Senhor da Glória. Eu espero que eu e você estejamos juntos lá e vamos dizer assim: Senhor, não te contaram que eu era assim, mas por amor a Ti, pela fé, pela certeza da salvação, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário, eu mudei a minha vida para melhor, na presença de Deus. Deus abençoe, que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz será convosco, igreja, em o nome dele, Senhor Jesus Cristo, seja louvado!